noite a todos. Hoje estarei entrevistando um grande amigo meu, tá? O Dr. Flori Antônio Tasca. Ele é importante, gente, importante. Olha só, Flori, ele é filósofo, educador e jurista, coordenador do Grupo PATOV, Grupo de Ufológico Paraná, e editor da revista Cosmove, especialista em exociências sociais. Falaremos sobre a ufologia na justiça, assunto pouco discutido, mas muito importante. Casos que já aconteceram, que vai ser explicado na live. Então, antes de mais nada, deixa eu chamar meu grande amigo, Dr. Flori. Boa noite, noite, Rodrigo. doutor. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí a live. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que no futuro tiverem contato também com esse material. Eu quero agradecer demais, Rodrigo, a oportunidade de estar aqui com você. Já queria isso há muito tempo já. No passado Isso acabou não mesmo. dando certo, né? Então, hoje temos essa feliz oportunidade de conversarmos um pouco a respeito de ufologia, de outros temas, e abordarmos, assim, de um modo mais detalhado, um pouco diferenciado até, essa temática da ufologia na justiça, porque já aconteceram no Brasil vários casos que foram parar nos tribunais, na justiça brasileira, e que, de algum modo, discutiam e discutem ainda, eventualmente hoje, temas ligados à ufologia. Então, para mim é uma satisfação, um prazer estar com você. Gratidão mesmo, viu, Rodrigo? Eu que agradeço, tá, doutor? Como o senhor falou, já tentamos fazer várias lives, deu problema, cada hora uma coisa, mas agora conseguimos, graças a Deus, tá? E, antes de mais nada, doutor, deixa eu dar um alôzinho só pro pessoal que chegou aqui e tá até mandando. A Caçadora de Ovos está mandando uma boa noite pro senhor, tá? O Marcos Correia também, saudações ufológicas, obrigado. Aí ele fala aqui, ó, parabéns pela fantástica iniciativa de nos proporcionar mais uma verdadeira aula de ufologia, tratada de forma séria e diferenciada pelo estimado amigo Flori Tasca. E é verdade, tá? Eu, graças a Deus, eu gosto de botar coisas sérias aqui, né? Eu não... Viaja na maionese, eu não gosto. O Valentim, também, um grande amigo meu, numerólogo, tá? Boa noite, caros amigos, como estão? Espero que todos estejam bem. Dia 7, ótima vibração, número da intuição e meditação na numerologia pitagórica. Não sabia, tá vendo? E a Eunice Miranda também, já falando que conhece o seu nome, mas pela primeira vez vai escutar uma palestra sua. Lindelane Faustino também está aqui, mandando um abraço pra gente. Vinícius Pacheco também, meu grande amigo. E pronto. Por enquanto, só esses no chat. Tá ótimo, Rodrigo. Ó, Também saúdo já. aí, então, os presentes, né? E fico bastante à disposição para a gente estabelecer aqui um diálogo, um bate-papo, né, Rodrigo? Uhum. Sobre essas questões de ufologia tão em voga nos dias de hoje, né? Eu já dei uma passada mais ou menos no seu currículo, tá? Mas eu queria que você se apresente aí para todos, né? Conte um pouco do seu trabalho, suas pesquisas, fala do seu grupo Patov e também parece que mudou de nome agora, né? Agora Grupo Ufológico do Paraná, Paraná, né? Paraná. Paraná. Do Cosmove, né? Da revista e também das lives que você faz de forma gratuita. Sempre. Rodrigo, então, Uhum, eu tenho formação acadêmica e profissional uhum, na área do direito, já há mais de 30 anos que exerço a advocacia,
Fiz também toda a série de pós-graduação na Universidade Federal do Paraná, mestrado, doutorado, estudei igualmente filosofia na Universidade do Sul de Santa Catarina, então, assim, tenho essa formação, igualmente na área de educação, também cursei o mestrado, embora esse não concluído, de modo que é uma vida toda de estudos. E nesse contexto, também de interesse pelos assuntos do espaço exterior, da ficção científica, inicialmente. Quando eu era pequeno, adorava. Olha minha caneca. Opa, tá aí, ó. Tá aí o Lord Vader na sua magnífica forma. Eu ganhei da Dona Vilma, a caçadora de OVNIs. Isso. Então, Rodrigo, sempre me interessei por esses assuntos, né? Desde pequeno eu via a Jornada das Estrelas, aí depois, né, Arquivo X foi uma outra série que marcou muito também o meu pensamento, e na ufologia desenvolvi também, né, muita curiosidade e me levou em busca de mais conhecimento. Então, eu li muitos livros de ufologia, acompanhei durante muitos anos também a revista UFO, e comecei a participar de eventos, primeiro só na condição de ouvinte, depois passei a ser convidado também para falar, não tanto sobre ufologia propriamente, mas sobre as chamadas exociências, porque eu mesmo não me considero exatamente um ufólogo, embora a gente tenha conhecimento de alguma casuística ufológica, que é muito importante para qualquer um que tenha interesse nesse tema, e é o que mais chama atenção também da maioria das pessoas, né? Os casos acontecidos. A minha pesquisa, ela vai além um pouco disso, Rodrigo, porque as exociências, elas dão a ufologia como um dado, como uma realidade, como algo concreto que acontece e pode ser verificado no dia a dia. Já as exociências, na parte social, a exopolítica, o exodireito, a antropologia e outras ciências não do campo das exatas propriamente, né, das biológicas, mas sim das ciências sociais, elas investigam ou especulam sobre como poderá ser, ou como será, ou como eventualmente até é o relacionamento dos humanos com alienígenas. Então, é um pouco diferente, né? Porque ufologia, propriamente, é o estudo dos UFOs, que são as máquinas, os artefatos conduzidos por essas inteligências. Obviamente que a ufologia, ela também se desdobra em várias ramificações e ela igualmente possibilita a discussão a respeito da tipologia extraterrestre, então o biotipo desses seres, a respeito das experiências concretas que esses alienígenas têm com humanos quando os abduzem ou fazem contato e tal, mas não é algo sistematizado. Já, se você pensar, por exemplo, na exopolítica, como o campo de investigação a respeito das relações diplomáticas, políticas entre humanos e alienígenas, você vai começar a perceber que é possível estruturar teoricamente essa reflexão. Por exemplo, em que momento a Terra poderá passar a integrar uma comunidade estelar ou passar a compor uma federação de planetas? Quais são os requisitos para que isso aconteça? Então, para tanto, aqui no âmbito das nossas ciências humanas e sociais, a gente pensa na constituição das nações, dos estados. Então, para que um novo estado, nação, seja reconhecido como tal na comunidade internacional, precisa reunir os elementos de território, de povo e de governo. Então, você extrapolando essa ideia, que é nossa, para um contexto maior, estelar,
Então, você vai especular, por exemplo, em relação ao planeta Terra. Então, o território da Terra é o próprio planeta, ou poderá ser amanhã até mesmo mais amplo, abrangendo outros mundos. O povo da Terra é a humanidade. E o governo da Terra, bom, esse nós não temos ainda, né? Um governo global, porque as nações são fragmentadas. Então, daí a gente consegue, a partir dessa realidade, imaginar que para um dia o ser humano ou o planeta Terra, a humanidade, integrar uma comunidade estelar, talvez, possivelmente, seja necessária uma ampla reforma política planetária, ou seja, devem se enfraquecer os limites nacionais, a fim de que a sociedade humana seja uma sociedade global. Então, aí que está uma diferença básica, né, entre exociências e ufologia, porque as exociências, elas pensam mais em cunho especulativo, projetando um futuro. Por quê? Embora ser publicado, de não vir a público, né? Então, esse é o foco da minha pesquisa, Rodrigo. Pesquisa essa que, depois de 12 anos, gerou esse livro, O Paradigma Alien, que está disponível a quem se interessar no Clube de Autores e também na Amazon. Nesse livro eu faço uma reflexão a respeito desse momento de mudança, de transição da humanidade, do paradigma antropocêntrico, porque o ser humano se acha o centro do universo, para esse novo modelo de ciência que envolve a equação alienígena, vamos dizer assim, que considera, ao lado da existência da humanidade, muitas outras civilizações. Então, esse é um pouco da minha formação e da minha pesquisa. Agora, do meu ativismo dentro do movimento, né? Acho que vale fazer uma referência para que o pessoal tenha conhecimento. Bom, primeiro, com muito orgulho, eu sou membro honorário da Força Aérea Brasileira, né? Então, foi aí uma maneira que o universo arranjou para compensar a minha frustração de, quando fui me alistar no serviço militar, não ter sido aceito na aeronáutica, na Força Aérea. Porque eu usava óculos, como até hoje preciso de óculos, né? Então, eles disseram lá que de jeito nenhum aceitavam um recruta que usasse óculos. Aí que eu fui para o Exército, né? Fiquei lá durante um ano, em 1987, prestando serviço militar obrigatório, servindo a nossa pátria. Aí, há algum tempo, Rodrigo, como eu falei, comecei a participar de movimentos ou de eventos, de reuniões de ufologia, né? E não demorou para que eu fosse integrado pelo saudoso Ademar Gevaert à sua equipe da revista UFO. Então, lá na revista UFO, eu fui assessor jurídico da revista, advogado particular do Gevaert e, posteriormente, coeditor da revista UFO, diretor jurídico da Comissão Brasileira de Ufólogos e também ajudei a fundar o Instituto Brasileiro de Exopolítica no ano de 2019. Então, eu tive aí, né, um amplo convívio com o segundo maior grupo de ufologia do mundo, né, que só perde para a MUFON, que é o grupo criado por Gevaert em torno da revista UFO, do seu Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores. E, a partir de então, em 2015, Rodrigo, eu me animei para fundar o Patovni, que originalmente chamava-se Grupo Ufológico Pato Branco, porque eu até hoje tenho também uma base profissional lá no interior do estado do Paraná, na cidade de Pato Branco, onde também residia até algum tempo, residia um pouco em Pato Branco, outro pouco aqui onde eu estou agora, em Curitiba. E lá não havia nenhum movimento de ufologia. Eu reuni os amigos e fundamos o Patovni. Então,
o Patovni realiza algumas atividades permanentes. Por exemplo, a cada 6 meses, nós editamos a revista Cosmovni, que é dedicada à publicação de temas de cosmologia, de ciência e de ufologia. Claro, de exociências também, né? Esses temas aí conexos. Então, é uma revista que tem sido muito prestigiada, embora o alto custo para a impressão da revista nos leve apenas à difusão via arquivo digital, em PDF, porque todas as atividades do nosso Patovni são gratuitas, todas. O custo que tem para manter as atividades do grupo, eles são arcados, né, pela minha pessoa mesmo. Então, eu tiro do meu dinheiro para financiar a revista, para financiar o nosso evento periódico também, chamado Cosmovni. Aliás, iremos realizar a 9ª edição desse evento agora nos dias 22, 23 e 24 de novembro. Então, eu recomendo, tá? Que é muito bom, tá? Muito bom, eu já participei, tá? Assim, a gente tem procurado fazer, como você também, né, Rodrigo, aí no teu canal, uma seleção de pessoas, de temas, a fim de que todas as atividades sejam pautadas pelo respeito, pela ética, pela seriedade, pela riqueza mesmo de conhecimentos, né, Rodrigo? Então, quem for ao nosso canal no YouTube, o Patovni TV, poderá conferir praticamente todas as conferências ministradas nas 8 edições anteriores do nosso evento, igualmente chamado Cosmovni. E aí temos aqueles grupos de discussão, Rodrigo, WhatsApp, Facebook, temos página no Instagram, temos um canal no TikTok, agora mais recentemente também, né? Então, estamos aí trabalhando, né? Eu convidei 12 cientistas e ufólogos para que componham um conselho do Patovni, que agora está redesignado, como comentou você, para Grupo Ufológico Paraná. Eu mantive a sigla Patovni, Pato mais OVNI, em homenagem às suas origens, né? Mas agora nós estamos, então, sediados em Curitiba e pretendemos que a nossa atuação no campo do estudo e da difusão da ufologia abranja todo o estado do Paraná. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer, estar aqui com você e dizer que, mais ou menos, em síntese, né, essa é a minha trajetória e a minha formação e a militância também, o trabalho que a gente vem realizando de modo voluntário em favor da ufologia, em favor da educação das pessoas, para que nós nos preparemos todos, Rodrigo, para esse momento tão importante que se avizinha, que é o momento do contato público dos humanos com alienígenas. Isso, e é verdade. E eu acho que não vai demorar muito, não, mas a gente vai ter. Né? Contato aberto. Eu estou com contato público. Fechado de acordo que é público. Público já existe, Entendeu? Doutor, vamos entrando já, começando a pegar o gancho da ufologia na justiça. Como que você vê a ufologia na abertura ufológica militar? No seu ponto de vista. A tua pergunta é bem pertinente, Rodrigo. Por quê? Porque, eventualmente, esse tema vai acabar sendo discutido em juízo mesmo, na justiça mesmo. Basta dizer, por exemplo, que neste exato momento, pessoas individualmente, mas eu vou me referir mais coletivamente à Comissão Brasileira de Ufólogos, especialmente pelo trabalho do Fernando de Aragão Ramalho, está postulando no âmbito do Poder Executivo uma maior abertura ufológica. Então, isso está acontecendo,
e se não funcionar, eventualmente será acionado, então, o Poder Judiciário para conseguirmos acesso à documentação que ainda vem sendo ocultada, em especial em alguns casos, com o máximo destaque. Operação Prato, os filmes. Sim, os filmes da Operação Prato, mas, assim, mais emblematicamente ainda, é o caso Varginha. Né? Que está sendo escondido pelo Exército. Exato. Então, assim, como eu vejo essa questão da abertura ufológica militar, você fez esta questão, né? Formulou essa pergunta, esse questionamento. Então, eu vejo o seguinte, que o Brasil está à frente de muitos outros países nesse ponto, né? Basta dizer que se não estão todos os documentos da Operação Prato no Arquivo Nacional, uma grande parte deles está. Claro que falta. Falta, por exemplo, o relatório final do Coronel Holanda a respeito da operação. Porque nesse relatório final, quando ele fez a síntese, o resumo, né, daquilo que aconteceu naqueles meses de investigação ufológica, aliás, até onde a gente saiba, a maior operação militar ostensiva de investigação ufológica em toda a história da humanidade, ostensiva, que eu quero dizer, né, pública, porque ela foi feita ali à luz do dia, junto às pessoas em colares, ela produziu muitas fotos e, inclusive, os filmes, esses também, lamentavelmente, desaparecidos. Né? Então, isso significa dizer que nós temos um monte, né, muita documentação já entregue pelas autoridades militares ao público, mediante Arquivo Nacional, mas ainda mesmo em relação a essas operações, como é o exemplo da Operação Prato, ainda falta, né? Faltam documentos, faltam os registros filmográficos mesmo, talvez até fotografias que não tenham sido todas entregues, não sei, mas, enfim, há quem esteja se dedicando a isso. Por outro lado, ainda em relação ao caso Varginha, nós temos o Exército Brasileiro se negando a reconhecer a existência do caso. Quando menos, a existência da documentação que possa ser entregue para o povo brasileiro, para o Arquivo Nacional. Então, a desculpa do Exército foi a maior piada que eu já escutei na ufologia que eu posso citar. Sim, mas não convence mais. Pode ter convencido naquele momento, mas hoje, quem se dedica a essa pesquisa, Rodrigo, sabe que aí tem que realmente, do jeito que as coisas aconteceram, algo de muito anômalo se deu naquele ano de 1996, começo do ano, né? E há muitas especulações a respeito do porquê o Exército nega ainda, né? Eu mesmo desenvolvi uma tese, uma ideia, segundo a qual o Brasil fez um acordo diplomático com os Estados Unidos e, a partir desse acordo, então, foi legitimada a entrega do nosso material ao governo norte-americano. Nosso material, não, né? Dos destroços da nave, dos corpos que caíram no território brasileiro e que, portanto, estariam, teoricamente, na posse do Estado brasileiro para o Estado norte-americano. Então, é muita especulação, mas eu acredito que ainda haja aí um grande potencial no futuro para novidades nessa área, nesse campo. Né? Não só em relação aos casos que já aconteceram, que estão ainda sendo objeto dessa luta, vamos dizer, para a abertura ufológica, como no futuro, muito provavelmente, Rodrigo, que eu percebo, é a de que seja constituída
uma comissão mista, militar e civil, de investigação do fenômeno ufológico, de modo que parece, né, promissor esse futuro, no sentido de nós termos um maior conhecimento a respeito da casuística, da realidade ufológica no território brasileiro, porque os casos acontecidos aqui no Brasil são muito ricos em termos de detalhamento, em termos de periodicidade de incidência. Você vai perceber, por exemplo, que na década de 1950, embora não publicado em diário oficial, mas o Brasil foi a primeira nação do mundo a reconhecer a realidade do fenômeno ufológico. Quando Doutor, no início... Você me dá só um minuto, que eu lembrei de uma coisa que eu deixei o rádio ligado e não posso. Agora Tá que eu bom, fui ver. tá Um bom, segundo tá bom. só. Claro, claro. Pronto. Você não Opa, sabe a confusão. É que você não sabe a confusão que dá. Um pequeno rádiozinho, eu tinha esquecido de abaixar ele. O não é YouTube pega até tranquilo. isso. O YouTube pega até isso, cara. Me Sim, desculpa de tranquilo. te interromper do Não, tá tudo senhor, certo. tá? Não, mas é isso, Rodrigo. Então eu vejo assim que o futuro promete, né? Que a abertura ufológica brasileira, militar, ela está num meio caminho, vamos dizer. Nós estamos mais avançados do que muitos outros países e estamos menos avançados do que outros, inclusive aqui da Uhum. América do Sul. Por exemplo, o Chile, o Uruguai, Uhum. só para dar esses dois exemplos, né? Tem essas comissões de investigação ufológica, quer dizer, quando o fenômeno anômalo acontece, quando um OVNI é detectado, a comunidade ufológica tem conhecimento em tempo real, praticamente. Né? Então, quer dizer, Uhum. isso é o que tem que acontecer também aqui no nosso amado Brasil, Rodrigo. Isso. Doutor, agora começando a falar sobre a ufologia na justiça. Vamos lá. Vamos citar alguns casos sem dar nomes, né? Que não precisa, para as pessoas quiserem ter um Google aí para procurar, né? Para a Sim, gente não. Que não é de âmbito da gente menosprezar uma outra pessoa, né, e sim para falar, são casos públicos que aconteceu e está na justiça. exato. Então, Rodrigo, veja, eu selecionei dois que Uhum, foram objeto de um artigo que foi publicado na revista UFO 271, uhum, e que envolve diretamente o meu trabalho como advogado em uhum, favor do Adhemar Gevaert. Então, eu, naquela época, era advogado pessoal dele e também consultor jurídico da revista UFO, de modo que as eventuais broncas que apareciam, era eu quem atendia. Né? uhum, E um desses casos é bastante emblemático, Rodrigo, porque envolve aí uma figura muito conhecida no meio ufológico, inclusive especialmente pelo seu apelido, né? O ET Nossa, Bilu. Bilu. O ET Bilu, Uhum, né? Então, assim, embora o processo que eu vou comentar seja público e uhum, que não haveria problema algum, né, em declinar uhum, aí os nomes envolvidos, mas eu acho até mais, assim, talvez mais elegante, vamos uhum, dizer, a gente fazer esse comentário a partir de como esse personagem ficou conhecido, né? Porque há muito tempo Jevaé já tinha ali uma certa divergência com ET Bilu, dado que aparentemente em um projeto que é desenvolvido no interior do estado do Mato Grosso do Sul, em uma fazenda lá em um terreno rural, supostas naves alienígenas estariam aportando
àquele local, e essa pessoa teria, então, um contato direto com essas entidades, especialmente com um alienígena, suposto alienígena, que em dado momento foi, inclusive, entrevistado por canais de televisão, o famoso ET Bilu, que, uma vez questionado sobre qual conselho ele deixaria para a humanidade, saiu com aquela clássica máxima: busquem conhecimento. Busquem conhecimento. De modo que esse conhecimento foi buscado pelo Geva, que inclusive teve a oportunidade de desmascarar os truques que eram realizados com luzes, com laser de mão, tudo para simular, né, aquelas luzes estranhas que estavam aparecendo lá sobre esta propriedade rural, que seria uma terra supostamente abençoada, e que ali, então, as pessoas poderiam estabelecer uma nova utopia, uma sociedade mais próxima da perfeição, de modo que o proprietário do empreendimento comercial andava vendendo, e acho que até hoje anda vendendo lotes lá nessa região, nessa área, atraindo as pessoas justamente com essa promessa, né? A promessa de um convívio com entidades alienígenas, que, segundo ele dizia, lhe deram poderes especiais, até mesmo para fazer cura de pessoas, para curar doenças graves, como o câncer, por exemplo. De modo que muita gente caiu nesse engodo, Rodrigo. Inclusive, eu já tive a oportunidade de contar em um e outro evento do qual venho participando, esse exemplo, né? Embora não tratando diretamente do tema que nós estamos tratando hoje, mas em 2019, eu estive num congresso promovido pela revista UFO, lá na cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo, e uma senhora veio me contar que uma amiga dela adquiriu um aparelho lá nessa comunidade, que supostamente teria sido construído sob a orientação alienígena e que teria o poder de curar qualquer doença. E que na época, e já fazia alguns anos, a partir daquele dia de 2019 que eu falei com essa pessoa, esse aparelho havia sido vendido por R$40 mil, de modo que fica bastante evidente, né, qual a índole de certas pessoas dentro da ufologia, ou seja, ganhar dinheiro, mas não de forma honesta, porque não há problema algum em o Rodrigo monetizar o canal dele, por exemplo. Não há problema algum em os outros pesquisadores aí que estão buscando sobreviver dessa atividade profissional, dessa ocupação de ufólogo, ganharem, vamos dizer assim, né, alguma remuneração em contrapartida do seu trabalho, ainda que esse trabalho seja apenas a difusão do conhecimento, o que é algo muito importante e fundamental. Muito importante. Agora, isso mesmo. Enganar as pessoas, Rodrigo, daí não dá. A conversa é um pouco diferente, daí já entra código penal no meio, sabe? Aí já, eventualmente, vira bronca, tanto que o ET Bilu andou amargando uma cadeia lá em Porto Alegre, justamente por conta aí da irregularidade da venda desses lotes lá no Mato Grosso do Sul. De modo que, embora pareça que foi à época, né, uma prisão com o objetivo de investigação criminal, não sei exatamente qual foi o desfecho concreto desse caso. Agora, o que eu sei é que uma e outra pessoa acaba se valendo dessa condição de pesquisador ou até mesmo se valendo da notoriedade que a ufologia tem obtido nos dias de hoje, né, para fazer vítimas, incautos. E isso não só no âmbito estritamente econômico, mas ideológico também. Então, como surgiu
essa bronca na qual ET Bilu acabou levando Adhemar Jevaer mais uma vez às barras dos tribunais. Aconteceu que há alguns anos, deixa eu ver se eu anotei aqui quando foi isso, Rodrigo, mas foi ali em 2018, não perdi aqui a anotação, mas é quase certo que tenha sido em 2018. O ET Bilu resolveu inovar as suas teses, né? Outrora, a presença das naves lá na sua propriedade, curas milagrosas, etc. Depois, nesse momento, nessa fase, vamos dizer, ele resolveu entrar numa discussão que não é bem uma discussão de ufologia. Ela é um tanto paralela, mas que normalmente o pessoal da ufologia está bem ligado, que é aquela ideia, ainda hoje vigente na mente de algumas pessoas, de que a Terra, o planeta Terra, nosso mundo, não é um geóide, não é, entre aspas, esférica, né? Mas a Terra é plana. E aí, de repente, surge uma teoria alternativa. Ora, a Terra não é nem plana, não é nem geóide. Ela é convexa nos continentes e plana nas águas. Daí surgiu a tese da Terra convexa, que gerou até um documentário que está disponível para quem quiser assistir no YouTube, só dá um Terra convexa lá, já vai aparecer, né, do que se trata, inclusive de quem se trata também, de modo que se a pessoa tiver um bom senso científico, salvo se for para se divertir, não vai aguentar assistir até o final, não, viu, Rodrigo? Embora seja muito bem feito até. Deixa eu fazer até um elogio aqui. No começo, eu fiquei até envolvido com o documentário, porque eu, na condição de advogado, que tive que atuar no Tribunal de Justiça do Paraná, na discussão direta desse caso, então, meio que me obriguei a assistir do começo ao fim, né? Então, ele desenvolveu essa teoria estranha, Rodrigo, que não afirmava apenas esse formato exótico, inusitado de nosso mundo, tipo assim, uma cumbuca, né? A Terra convexa, como se fosse uma bacia mal feita. Mas, enfim, envolvia outras questões ainda mais graves. Por exemplo, num dado momento do documentário, se diz que a força da gravidade não existe, que o sistema solar não existe, que é tudo uma mentira, uma ilusão. Tá nesse documentário? Tá tudo no documentário, é só assistir. Eu vou ver. Eu vou assistir, eu estou curioso. É só assistir, tá tudo lá, né? Claro, né? Não é um documentário propriamente profissional, daqueles produzidos pelo History, por exemplo, né? Mas é até assim, relativamente bem feitinho na forma, mas no conteúdo, Rodrigo, vamos e venhamos, viu? Contraria absolutamente tudo o que o nosso conhecimento científico estabelecido já revelou. E tudo o que afirma sem nenhuma prova, né? Forja lá algumas encenações para dizer que a Terra é convexa, ou então é plana nas águas e convexa nas bordas, né? Nos continentes. E falando em continente, nesse mesmo documentário afirma-se que no planeta Terra, ou no nosso mundo, já que não sei daí se o termo correto seria planeta, mas o nosso mundo, haveria um continente ainda desconhecido, ou seja, que os nossos cientistas
ainda sequer descobriram. Isso na superfície, né? É claro que no mundo subterrâneo, subaquático, pouco nós conhecemos ainda. Esse é um fato. Mas, assim, que haveria um continente na superfície que ainda é desconhecido do ser humano. Pois bem, até aí, ele manifestou essa opinião, né? Não é pecado manifestar a opinião a mais esdrúxula e absurda que possa parecer. Tipo a mais recente do ET Bilu, o tal do Ratanabá. Lembra quanta polêmica isso causou há pouco Muita tempo? coisa. Né? A internet ficou lotada de Ratanabá. Então, significa dizer o quê? Uma cidade oculta abaixo da Amazônia que teria sido construída, sei lá por quem, há 450 milhões de anos. Rodrigo, vamos e venhamos, hein? Mais ou menos uns 330 milhões de anos antes dos dinossauros ainda. De modo que, Então, até hoje, né, eles disseram que iam mostrar evidências dessa cidade, o que mostraram foi um buraco lá, não se sabe nem se é na Amazônia. Eles entraram lá numa caverna, num túnel, e disseram, olha, aqui está a entrada dessa cidade secreta. Mas evidência arqueológica nenhuma foi até hoje apresentada, como não será também. eu acho que a única coisa que eu vi que seria uma evidência, vamos dizer assim, eu vi há muitos anos atrás no History Channel. Eles pegaram o avião com o LiDAR e viram estruturas. Tá? E estruturas. Sim, mas isso Entendeu? é perfeitamente possível. Isso é Normal. perfeitamente. Tanto é que os incas, os maias, sei lá, que estavam tudo por lá, então isso é possível. Mas Claro. agora o outro eu também Assim, não Rodrigo, entro em questão. eu acredito que na Amazônia haja mesmo estruturas dessa natureza. Por quê? Por exemplo, basta dizer que ali no México, até hoje estão escavando monumentos astecas e pré-astecas, porque Teotihuacan, a cidade dos deuses, que fica ali perto da cidade do México, que ninguém sabe quem construiu aquilo, até hoje vem sendo escavada. Basta dizer, por exemplo, que dos 100% dos monumentos do Egito Antigo, 70% ainda estão embaixo da areia. Basta dizer também, Rodrigo, que há 10 mil anos, quando terminou a última era glacial, note bem, 10 mil anos, não 450 milhões de anos, como eles disseram, milhões de anos, né? Quase que deu vontade de dizer, não, são bilhões, não milhões, né? Mas há 10 mil anos aconteceu o fim da última era glacial. Isso levou com que os oceanos tivessem o seu volume de água muito aumentado. Então, várias cidades que eram litorâneas foram submersas, completamente submersas. Então, a nossa arqueologia ainda há de descobrir muita coisa, inclusive na Amazônia. Então, eu acredito que é legítimo postular. Agora, não uma ideia tão estapafúrdia, tão absurda, que vem muito bem dentro daquele histórico, né? ET Bilu, Terra Convexa, Ratanabá. Ou seja, quem é que cai nesse papo? Mas a gente sabe que a grande massa das pessoas é levada por essa curiosidade, né? É levada por esse afã de eu quero acreditar, como diria Fox Mulder no Arquivo X. Então, só vamos voltar aqui no assunto. Onde que deu o problema, o BO, de verdade? Deu quando a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul resolveu conceder um diploma para o ET Bilu pelas brilhantes descobertas científicas que ele realizou. Ou seja, descobertas essa, até eu vou ler aqui, que a justificativa do projeto que concedeu
que eu acabei, então, mencionando aqui na revista UFO, né, diz o seguinte, isso foi no dia 2 de outubro de 2018, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, moção de congratulação pela realização de estudos científicos em diversas áreas do conhecimento, como matemática, física quântica, astronomia, geologia, biologia, geografia e paleontologia. Então, reuniram lá os deputados, vamos chamar o fulano aqui, vamos fazer uma homenagem para ele, porque ele é um gênio, é mais gênio do que Galileu, do que Einstein, do que Newton, do que Stephen Hawking, do que Carl Sagan, do que toda essa galera aí junto, que juntando tudo não dá nem a metade da inteligência, do conhecimento, da sabedoria do ET Bilu. Então, aí o Gevaer caiu do cavalo, né? Tipo, ficou pasmo com aquilo, porque, dado todo o histórico, né, a ficha corrida, vamos dizer, do elemento, era mais uma conversa que ia, vamos dizer, suscitar o interesse pela pessoa, pela sua suposta pesquisa, e, quem sabe, né, ia arregimentar mais adeptos dessas ideias estapafúrdias. Então, o Geva foi para as redes sociais e criticou pesado, Rodrigo, fez críticas pesadas, assim, justamente questionando, mostrando, né, que aquilo era um absurdo total, completo e absoluto. Um absurdo pleno. E quando fez isso, até não foi tanto no sentido de tirar a credibilidade, que já não tem no meio ufológico e científico, do ET Bilu, mas foi mais para preservar mesmo a própria Assembleia Legislativa, que estava homenageando, né, prestando uma homenagem oficial, né, a tudo isso. Né? Realmente é uma falácia, um amontoado de mentira, de conhecimento pseudocientífico, sem nenhuma base empírica na realidade, e que iria levar a mente das pessoas a erro. Pois bem, então, ele fez a crítica, mas houve reação. Né? ET Bilu foi aos tribunais, foi à justiça contra o Geva. E ajuizou, principalmente, naquele momento, duas ações, uma criminal e uma civil, dizendo que o editor da revista UFO estava querendo ofender ele. Então, acusou de cometer os crimes de calúnia, de injúria e de difamação. São os chamados crimes contra a honra, previstos nos artigos 138, 39 e 40 do Código Penal brasileiro. Aí o que aconteceu? A ação civil foi intentada em São Paulo, foi ajuizada em São Paulo, e tinha por objetivo proibir a revista UFO de publicar qualquer outra matéria alusiva a esse cidadão, a essa pessoa, as suas ideias, suas pesquisas e tal. Obviamente que deu errado, né? Por quê? Porque a justiça considerou que não havia ali nada de ofensivo, que não era possível essa proibição, porque no Brasil vive-se um Estado democrático de direito, e a liberdade de expressão, que é individual, um direito assegurado na Constituição Federal, deve ser protegido tanto quanto a liberdade de imprensa, de você divulgar as ideias que tenha. Claro, tudo também contrabalanceado pela responsabilidade. Se eu sou livre para dizer o que eu quero, então eu devo ser responsável se eu cometer algum excesso, né, algum crime. E em relação à calúnia, que é a falsa acusação de alguém ter cometido um crime, o que foi que ET Bilu disse? Que Gevaer insinuou que ele teria
dado uma propina lá na Assembleia para receber a homenagem. Teria comprado a homenagem, porque, segundo o Geva, era tradição, né? Já tinha acontecido outras vezes episódios semelhantes. Mas a justiça considerou que não, viu, Rodrigo? Considerou que não havia, assim, essa acusação da prática criminosa, de modo que absolveu desse crime. Aliás, foi até um pouco diferente. Deixa eu explicar aqui num termo jurídico simples, mas que as pessoas vão entender. Então, a ação civil fracassou. E a ação criminal também fracassou. Eu fiz a defesa do Geva na ação criminal, embora eu não seja criminalista. A minha atuação toda é na área do direito privado, mas eu considerei que essa tarefa era simples para mim, por quê? Porque foi ajuizada uma queixa-crime aqui em Curitiba, na Quinta Vara Criminal de Curitiba. Então, ali, ele dizia que o Geva tinha cometido os delitos contra a honra. Só que o juiz pegou aquilo, Rodrigo, e já de cara entendeu que não tinha crime nenhum. E indeferiu a queixa-crime. Mandou arquivar o processo. Falando no português mais claro, né? Mandou arquivar o processo. Até então, o Geva não sabia nem da existência do processo. Por quê? Porque não chegou uma citação, uma intimação para ele. Simplesmente o juiz recebeu aquilo, leu, viu, entre aspas, né, as provas, porque ele juntou lá os prints, a ata notarial das publicações que haviam sido feitas, e aí o juiz pensou assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Pegou e rejeitou. Só que daí entraram com recurso. E esse recurso foi para a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. E foi ali que eu entrei. Porque daí, no dia do julgamento, Rodrigo, eu fui fazer uma defesa lá que nós, advogados, chamamos de sustentação oral. Quando o caso é posto em julgamento, então, os advogados das partes, no caso criminal, que é normalmente o Ministério Público de um lado, né, e o acusado de outro, mas como essa era uma ação penal privada, não cabia ao Ministério Público mover o processo, mas o próprio suposto ofendido, mas ele não se fez presente, nem seu advogado, eu estava lá para defender o Gevaer e mostrar para os desembargadores que a decisão do juiz que negou liminarmente aquela ação criminal estava correta, que o juiz tinha razão, que não tinha crime de calúnia, que não tinha crime de difamação e nem de injúria. Significa dizer, a difamação, né, a honra objetiva dele, ou seja, o conceito que ele goza perante a comunidade foi abalado por um ataque injusto. Ou então, a injúria, a sua honra subjetiva, a sua dignidade foi atingida por uma ofensa. Então, nós mostramos para os desembargadores, naquele momento, que nada daquilo estava presente, que não havia crime algum a ser julgado. E até o curioso foi, Rodrigo, que no momento em que eu falava, eu tive que tocar, né, inclusive no apelido ET Bilu, tive que mencionar o caso da Terra convexa, porque era exatamente sobre esse o problema, né, sobre esse aspecto de fato que o suposto agredido, ele se achou agredido, né, queria reclamar. Então, tudo isso foi explorado e o pessoal ficou assim meio de cara, né, ficou espantado. Inclusive, alguns ficaram rindo. Ficou até engraçado o negócio, viu? Por quê? Porque a questão técnica é uma, né? Não teve crime algum. Mas daí a hora que você fala que o sujeito simulava receber extraterrestres, que ele desenvolveu essa teoria totalmente esdrúxula, o pessoal, né, fica atento, chama a atenção da turma. De modo que esse foi o desfecho do caso. O tribunal confirmou a decisão e considerou
porque não houve nenhum crime cometido. Então, ufologia na justiça, tá aí, ó. Embora não seja exatamente o tema de ufologia, a Terra convexa, mas ele é discutido dentro do amplo contexto da ideia ufológica, né? E aí, Rodrigo, teve um outro caso no qual eu atuei, que são esses dois que eu abordo aqui no artigo, né? E esse outro caso eu publiquei até num livro. Esse livro foi produzido em 2017 em homenagem aos 40 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, lá na cidade de Pato Branco. Então, é um livro que foi publicado com o apoio e também o patrocínio da própria OAB do Paraná e da OAB Federal também. Tanto que os presidentes da OAB estadual e da OAB Federal, ó, escrevem aqui o prefácio e o pós-fácio do livro. Então, nesse livro, eu publiquei um capítulo chamado O Desafio Impossível, Ufologia na Advocacia. Porque o livro é destinado para contar, assim, casos e causos, é o nome, né, o título. O inusitado que acontece na vida dos advogados, dos juízes, dos promotores, né? Então, assuntos que às vezes são engraçados, outras vezes são trágicos, outras vezes só, como no meu caso, muito curiosos. Então, a temática dos agroglifos, que também não é algo diretamente ufológico, mas que é discutido no âmbito da ufologia, até porque, se ninguém sabe como os agroglifos são feitos, aqueles tidos por autênticos, é óbvio, há muitos relatos de aparição de luzes estranhas, exatamente, né, naqueles momentos nos quais, como que do nada, aparecem aqueles padrões geométricos gigantes, complexos, perfeitos, matematicamente, geometricamente, de modo que a ufologia se interessa por isso. E, enfim, eu considero até, Rodrigo, o fenômeno dos agroglifos o maior mistério atual da humanidade, mais mesmo do que o próprio fenômeno OVNI. Porque em relação ao fenômeno UFO-OVNI, nós temos uma teoria, ou mais de uma até, mas assim, bem sedimentadas. Então, ou os OVNIs são artefatos conduzidos por inteligências que vêm de outros mundos da nossa dimensão, tá, outros planetas, ou então vêm de dimensões paralelas, de mundos a partir de dimensões paralelas, ou como querem outros, até de alguma civilização que viva no interior da Terra, dos intraterrenos. Nós temos, assim, uma noção, uma ideia da origem, ou das possibilidades, pelo menos, teóricas, da origem dessas naves estranhas, desses objetos que, segundo reconhecido pela Força Aérea Brasileira, quando divulgou o relatório final da Noite Oficial dos OVNIs do Brasil, são artefatos sólidos guiados por causas inteligentes. E embora reconhecido pela aeronáutica. Pela Força Aérea Brasileira. Isso, né, tá lá no relatório final. E foi gravado, transmitido numa entrevista de imprensa que estava lá toda a equipe. Sim. E daí o relatório mesmo demorou alguns anos para vir a público, né? O documento. Mas ele vem a público e diz exatamente isso. Eram artefatos sólidos, porque eles refletiam nos radares, guiados por causas inteligentes, ou seja, ou por seres orgânicos inteligentes, ou por inteligência artificial, sei lá. Mas, de qualquer sorte, absolutamente incompatíveis com a tecnologia humana. Totalmente incompatíveis. Tanto que a missão de interceptação da Força Aérea Brasileira foi mal sucedida,
como seria também mal sucedida se qualquer outra nação lançasse semelhante missão, já que as nossas aeronaves militares, tanto daquele longínquo 1986, quanto de hoje mesmo, não são páreo. Não chega. Não chega a chegam, velocidade. né? Velocidade, possibilidades de trajetória, tal. Então, assim, realmente não tem nada a ver, né? Mas, voltando aqui à questão dos agroglifos. Os agroglifos, ninguém sabe. Ninguém sabe quem faz, por que faz, qual a função, o que significa. Agora, algumas coisas nós já descobrimos, né? Por exemplo, a partir daquele estudo que foi feito pela equipe da revista UFO no agroglifo de Prudentópolis, no Paraná, de 2016, nós sabemos que naquele agroglifo, como em vários outros também, não havia indícios de ação humana. Então, o Tony Najar, que é coeditor da revista UFO, que é padrinho do nosso grupo Patóvilo, inclusive. Eu sei que é. Durante décadas foi perito criminal no Paraná, no Instituto de Criminalística do Estado, né? Ele fez vários laudos em agroglifos. Então, vamos tomar por base esse de 2016, né? Então, ele, na condição de perito, ele foi lá, examinou o local e viu que não havia indícios de ação humana. Não havia pegadas, não havia marca de uso de instrumentos mecânicos, tipo as tábuas que eles dizem que usam para fazer agroglifo, não tinha nada disso. Então, se alguém fez, não foram pessoas. Né? Pelo menos não do jeito que nós conhecemos. Não foram humanos, não. Isso o perito diz, atestou. Não é um achismo, Rodrigo, porque tem muita gente que fica achando e que fica criticando sem nunca ter se dado ao trabalho de fazer pesquisa. Especialmente nesse campo de agroglifos, que é ainda um ponto de discórdia dentro dos debates ufológicos. Tem muita gente que não dá fé nisso. Eu até li uma pesquisa da Lala Barreto, muito bem feita, falando sobre que os galhos não eram quebrados, eram entortados, tinha deformações e outras coisas mais. Quem quiser, tá lá uma pesquisa de Lala Barreto também muito boa. Então, inclusive, Lala deu uma palestra magnífica sobre agroglifos, que está lá publicada no nosso Patóvilo TV. E há uma outra palestra, não menos especial, do Douglas Albrecht, que é engenheiro agrônomo, que também está no Patóvilo, nosso conselheiro, tanto quanto a Lala, são 2 dos nossos 12 conselheiros, né? Que fala sobre agroglifo, está publicado no Patóvilo TV. E o Douglas integrou essa equipe de cientistas. Então, veja, Rodrigo, esse agroglifo foi amplamente pesquisado. Então, foi cientificamente provado que não teve ação humana. Segundo, que as plantas eram dobradas, não eram quebradas, elas se mantinham vivas. E eram giradas em formato hora-horário, hora anti-horário. Isso o Douglas fez pesquisa, inclusive morfogênica dessas plantas, a fim de que ficassem evidentes as características de um agroglifo autêntico. Mas não é só. Teve também pesquisa eletromagnética. Então, o cientista Alcides Cores, que trabalha aqui no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, levou equipamentos ao interior desse agroglifo e pôde constatar que do centro daquele desenho emanava um sinal eletromagnético, um sinal rítmico, indicando uma fonte inteligente, possivelmente algum tipo de mensagem, só que ninguém conseguiu até hoje decifrar qual era. Né? E finalmente, e não menos importante, como a turma gosta de dizer, finalmente, talvez até mais importante, o seguinte: foram coletadas amostras de solo do interior e do exterior
do agroglifo e foram encaminhadas à análise na Universidade Federal de São Carlos, lá por uma equipe de cientistas. Dentre eles, o também conselheiro do nosso grupo ufológico Paraná, o Patóvini, o PhD Fernando Moreira, que é versado em física. A esposa dele é microbiologista, também professora da Universidade de São Carlos. E o que foi que essa pesquisa provou, Rodrigo? Provou que todo o terreno no interior do agroglifo restou esterilizado, ou seja, foram mortos todos os micro-organismos do interior do desenho, e os de fora não. Continuou a amostra de solo normal, com uma riqueza, né, de bactérias, ali, de fungos, de micro-organismos, como acontece em qualquer solo do planeta. Então, até o professor Fernando comentou que se a gente soubesse como isso acontece, ou aconteceu, poderíamos usar na pesquisa médica, por exemplo, né, esterilizando hospitais e coisa que tal. Ninguém sabe. Então, essas são algumas das características de um agroglifo autêntico. Claro que existem as montagens e as fraudes, evidente. Agora, quando em 2013 surgiu um agroglifo em Ipuaçu, a comunidade ufológica ficou dividida. Até hoje está dividida. Muita gente dizia que aquilo ali qualquer um fazia, que bastava ter uma tábua e um desenho, que, né? E o que o GVR resolveu fazer? Lançar um desafio público. Ofereceu, em 2013, 20 mil reais, veja que são 10 anos passados já, né? E hoje é bem mais, né? De 30 para cima, ou sei lá, 35. Fiz a conta aqui da atualização monetária, mas acredito que seja possível, né, chegar a um número semelhante a esse. Então, ofereceu essa grana para quem fizesse um agroglifo com as mesmas características descobertas do agroglifo autêntico. É claro que eram alguns anos antes, 3 anos antes dessa pesquisa de 2016. Agora, já em 2013, Rodrigo, tinha-se conhecimento já de alterações eletromagnéticas no interior dos desenhos dos agroglifos. Já se sabia que essas interferências eletromagnéticas aconteciam, tipo, os terrenos eram rurais, né, onde os agroglifos se construíam. Então, ali não pegava celular, muitas vezes. Agora, se a pessoa entrava no agroglifo, o celular pegava, dava sinal. Né? Então, alguma coisa de muito estranha estava acontecendo. Né? E aí ele lançou esse desafio. Olha, a revista UFO vai pagar 20 mil reais para quem fizer um agroglifo considerado, pelos critérios até então sabidos, autêntico. Aí deu um prazo, né? E haveria uma comissão julgadora composta por cientistas, por pesquisadores, por jornalistas. Haveria também uma ampla cobertura da imprensa, porque tinha-se a certeza, Rodrigo, de que ninguém ia dar conta dessa tarefa. Tá? Até porque um desenho, é como de vez em quando aparece, né? Você dá uma olhada naquele desenho, você vê que ele está todo torto, todo mal feito, porque é muito difícil fazer com perfeição esse desenho. É claro que lá na Inglaterra, alguns grupos se especializaram em produzir agroglifos falsos. Isso, já li a respeito. Isso, mas com objetivo de marketing, né? Por exemplo, eles vão lá, desenham lá uma determinada marca e vai dar publicidade para essa marca, né? Mas não é um autêntico crop circle, porque esse autêntico reúne uma série de características. Daí o que aconteceu? Estava vencendo o prazo para expirar a validade desse desafio, e faltava, acho que uns 2 dias, uma coisa assim, e de repente liga uma pessoa lá para o GVR, no celular. Olha, negócio seguinte, eu e meu amigo estamos a fim de fazer
esse agroglifo, de ganhar essa grana aí. Então, só que daí o GVR reporta que ele estava em trânsito, tal, a ligação não estava legal, tal, de repente ficou por isso mesmo. Na manhã seguinte, ele recebe outra ligação dizendo o seguinte: olha, aqui é o fulano, eu e meu amigo estamos aqui em Ipuaçu e vamos fazer o agroglifo. E queremos que vocês venham aqui, monta essa comissão julgadora e acompanhem, e nós vamos fazer acontecer o troço. Aí o GVR disse, olha, mas não é assim, né, que a coisa funciona. Porque como é que nós vamos agora, né, montar uma comissão em cima da hora, que está vencendo o prazo, sendo que não foi combinado antes? E aí não tem tempo hábil, não dá para fazer agora. Ficou por isso mesmo, né? Não dá para fazer, beleza. 3 anos depois, em 2016, não é que o GEVA recebe uma citação da justiça? Esses jovens entraram com um processo lá no Juizado Especial da Comarca de Criciúma, em Santa Catarina. Processo esse no qual eles queriam o prêmio dos 20 mil, mais uma reparação por danos morais. Porque, segundo eles sofreram para viajar, para chegar até lá, porque eles iam fazer, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, e pediram, né, a condenação do GVR a pagar essas quantias, né, os danos morais por arbitramento do juiz e o suposto prêmio de 20 mil, conforme havia sido anunciado. Então, lá vamos nós fazer a defesa, né? Então, viajamos aqui de Curitiba, eu, o GVR e o Tony Najar Kurovski, que é, repito, o padrinho do nosso grupo Patovni, e também é coeditor da revista UFO, e é perito criminal, inclusive coordena o grupo de análise de imagens da revista UFO. O Tony é aquele que tira o barato das pessoas quando mandam lá a foto do inseto, achando que é um OVNI, coisas assim do gênero, né? Mas, enfim, aí chegamos com a defesa dizendo o seguinte, olha, meritíssimo juiz, não tem cabimento esse pedido. E explicando toda a situação, né, Rodrigo, que aconteceu de fato ali, e fomos preparados também para o interrogatório dessas pessoas, desses 2 jovens. Então, a primeira questão colocada foi a seguinte: onde vocês fariam esse agroglifo? Em qual terreno? Tinham consentimento do proprietário? Porque você tem alguém que fica bravo com o tal do agroglifo, é o dono da lavoura, né? É verdade vão lá, mesmo. Tragam a lavoura dele, embora as plantas não morram, né? Mas assim, a colheita, você sabe que é um processo uniforme. E depois atrai muito curioso também, né? Tem muita gente curiosa que vai atrás desse fenômeno. Então, eles não souberam responder, até porque não tinham nem ideia, nem noção de em qual terreno poderiam fazer. Aí nós interrogamos também a respeito de qual metodologia eles iriam utilizar para chegar àquele resultado. Um resultado geometricamente perfeito, matematicamente equilibrado, etc. e tal, com as anomalias eletromagnéticas que se constatavam nos agroglifos autênticos, originais, e eles também não souberam dizer nada. Bom, enfim, feito isso, até o GEVA foi muito legal e ofereceu um acordo para eles, tipo assim, olha, nós estamos aqui, nós não queremos saber de confusão, então, vocês não querem levar aí livros de ufologia, filmes de ufologia, revista UFO, tal, como uma cortesia até mesmo. Eles não queriam, eles queriam o dinheiro, queriam a grana. Tá? Resultado, foi para julgamento, teve sentença. E, obviamente, a sentença foi pela rejeição, pela improcedência dos pedidos, porque não fazia sentido isso. Foi uma juíza que proferiu a sentença, ela até ponderou, olha, mesmo que você montasse a comissão julgadora do jeito que havia sido anunciado,
não havia garantia nenhuma de que os desafiantes conseguissem cumprir a tarefa. Até porque eles não sabiam onde eles iriam fazer, como eles iriam fazer, eles só queriam saber mesmo da grana, né? De colocar a mão nesse dinheiro. Então, foi uma sentença de absolvição igualmente. Num caso que se não envolve de modo direto a ufologia, é um exemplo de tema correlato, paralelo ao ufológico, que está ou que foi levado para o âmbito judicial. Então, ufologia na justiça. E para arrematar, Rodrigo, só para arrematar, eu agora estou ampliando o leque de estudos e recebi hoje a cópia de um outro processo judicial, esse onde eu não atuei, que envolve um ufólogo ainda em atividade aqui no nosso país, a revista UFO, a Comissão Brasileira de Ufólogos, enfim, algumas outras entidades também, e que houve ali uma discussão, essa mais diretamente ligada até ao fenômeno ufológico, porque o autor desta ação judicial discutia a legitimidade da posse que ele tem de documentos oficiais de investigação ufológica da Força Aérea Brasileira, ou mais precisamente, de um projeto que aconteceu ali nos anos 60 e 70, de investigação ufológica, chamado CIAONI, de modo que esse processo a gente poderá eventualmente comentar numa outra oportunidade, porquanto não tendo sido eu o advogado que atuei no caso, ainda preciso estudar os autos, mas eu sei que o desfecho também foi desfavorável ao pretendente, até porque, tratando-se, Rodrigo, de documentos públicos, esses documentos pertencem ao povo brasileiro, pertencem ao Estado Nacional, e como tal, não deveriam estar em mãos de qualquer particular, e sim estar devidamente alocado no Arquivo Nacional, como estão dezenas de milhares de páginas de documentos ufológicos que já vieram a público, principalmente por conta de campanhas de abertura ufológica e que estão disponíveis à consulta de qualquer cidadão. Qualquer pessoa. Isso nacional. Mesmo. Tá? Então, assim. Aconselho que as pessoas vão lá, pesquisem, porque lá é tudo oficial. O que está lá é oficial. Sim, e tem muita coisa interessante, muita. De modo que eu só trouxe, assim, alguns exemplos, né, de discussões, de batalhas judiciais que envolveram o tema ufológico aqui no Brasil. E disso tudo a gente pode tirar uma ideia, viu, Rodrigo? Assim, nesses 3 exemplos que eu dei, os 2 processos nos quais eu atuei, e esse último que eu ainda não estudei profundamente, a justiça agiu com lisura, com correção, com razoabilidade, com coerência. Ou seja, isso tudo nos mostra que as pessoas estão cada vez mais atentas a esse fenômeno e também que as autoridades, nomeadamente os juízes, né, estão conseguindo, até o momento, separar aí o joio do trigo. Né? Separar aquilo que é pesquisa séria, aquilo que é conduta ética correta, daquilo que foge desses padrões. Então, eu quero agradecer demais essa oportunidade e dizer que fico à disposição ainda para o diálogo, mas a exposição dos temas em síntese que eu tinha a fazer era essa, Rodrigo. Foi muito boa. A gente sempre sai aprendendo coisas, né? Sabendo de mais coisas. Eu acho que foi muito interessante. Eu tinha 2 perguntas que dá para fazer em uma só para você, para encerrar. Vamos lá. O doutor sabe que a gente cada vez mais vê a comunidade científica muito interessada nos fenômenos extraterrestres.
cada dia mais, eu acho que eles já estão mais interessados do que os próprios ufólogos, vamos dizer assim. Aí eu pergunto assim, vamos dizer, aparece agora, desce uma nave aqui em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. No âmbito político, econômico, religioso e tantas coisas mais, no seu ponto de vista, vai dar um nó em tudo, não vai? Sim, é exatamente esse é o tema do meu livro, viu, Rodrigo? Hum, Paradigma Alien. Por quê? Porque hoje ainda a comunidade científica, embora interessada nesse fenômeno, né, mas ainda está numa crença antiga, aquela crença de que a humanidade é a única raça inteligente em todo o cosmos, o que se revela cada dia mais absurdo acreditar nisso. Mas enfim, porque a ciência tem lá a sua metodologia e porque ainda o Rodrigo não recebeu nenhum alienígena para entrevistar aqui no território oculto, né? Que o uhum, dia que acontecer, daí ninguém vai duvidar mais. é, Então, o uhum, que é que eu defendi nessa tese? Que, conforme a filosofia da ciência nos explica, o conhecimento científico ele vai se acumulando, vai crescendo, mas ainda com base num certo padrão, que, em dados momentos da história, deve ser rompido, quebrado. Então, ocorre aquilo que se chama uma revolução na ciência. Então, foi isso que aconteceu, por exemplo, quando o heliocentrismo superou o geocentrismo, lá em 1609, quando Galileu provou que não era o Sol que girava em torno da Terra. É isso que aconteceu, por exemplo, em 1924, então não são nem 100 anos ainda, quando Edwin Hubble descobriu que havia outras galáxias além da Via Láctea, que se acreditava então que todo o universo estava uhum, contido na Via Láctea. E é isso, Rodrigo, que está acontecendo exatamente nesse momento, por conta do fenômeno ufológico. Porque se você diz, por exemplo, que os cientistas estão interessados, estão mesmo, os governos também estão, uhum, veja aí que cada vez mais esse tema se discute em assembleias legislativas, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, uhum, aconteceu recentemente no México, né? Então, tudo isso uhum, significa o quê? Que essa anomalia na ciência, isso que não está encaixando com o conhecimento científico, representa uma crise na ciência. E que essa crise vai levar a uma superação, a um rompimento, a uma quebra dessa crença. Quando então houver esse contato público e formal, tudo que nós acreditamos vai sofrer alteração. Aí vem a tua pergunta, né? Então, uhum, a humanidade vai se transformar totalmente. Até mesmo as crenças religiosas poderão ser colocadas em xeque, embora o mesmo Deus nosso seja o Deus que uhum, governa o planeta Acarte, que governa, né, todos os uhum, infinitos mundos habitados, né, seja o mesmo. Mas, enfim, uhum, na política haverá aí realmente uma transformação muito grande, porque a partir desse contato público, o planeta Terra já estará em condições de estabelecer relações, então, com outros mundos. E quem vai estabelecer essas relações? As nações individualmente? Os Estados Unidos, como reza a lenda, já tem uhum, acordos com raças alienígenas? E como fica o Brasil, né, por é, exemplo? Então, haverá necessidade de um novo modelo político, uma nova uhum, ordem mundial. Quando a gente fala desse tema, a turma já fica de orelha em pé, né? Nova é, ordem mundial pode significar, de fato, né, alguma coisa do mal. Mas eu não vejo tanto assim, viu, Rodrigo? Eu vejo como uma necessidade de, uhum, a partir do contato público humano alienígena, ser necessário um novo modelo de estrutura política no planeta, uma voz planetária que possa nos representar perante a, vamos dizer, federação de mundos, perante
uma comunidade estelar maior. Aí haverá transformações também na filosofia, haverá transformações no comércio, porque nós poderemos estabelecer trocas comerciais com alienígenas, em tudo, Rodrigo, tudo. Toda a base, a estrutura da A sociedade humana, economia toda vai tudo vai mudar. Tudo vai mudar, né? E eu acredito o seguinte, né? A gente não sabe quando isso vai acontecer. Uhum, Eu tenho plena convicção de que isso irá acontecer. Tá? Só que se é na nossa geração, talvez não. Talvez sejam gerações futuras ainda. Agora, o que eu tenho certeza, o que eu sei, Rodrigo, é que o trabalho que você está realizando aí, que tantos outros pesquisadores estão também, né, individual ou coletivamente realizando, é um trabalho muito importante para preparar as pessoas para esse momento. Então, é um trabalho de educação, tá? Na medida em que cada vez mais vai se invertendo aquela lógica que vigorava antigamente. Antigamente, quem acreditava ou quem falava sobre alienígena era considerado um sujeito meio pirado, né? Assim, uma pessoa deslocada da realidade. Né? Hoje não. Hoje, quando você verifica debates acontecendo lá no Congresso norte-americano, no nosso Senado Federal, né, quando esse assunto é levado a sério em instâncias militares, cada vez mais vai se tornando ridículo você ter aí, né, uma tapadeira diante dos seus olhos, você não querer enxergar a realidade que está aqui presente, que essa realidade é incompatível com a crença que a comunidade científica ainda tem de que o ser humano é o centro do universo. De modo que eu vejo como muito radical essa transformação que irá acontecer a partir do contato em todos os campos da nossa vida, Rodrigo. Até mesmo amanhã ou depois, desculpa a pergunta indiscreta aqui para o nosso público, você é casado, Rodrigo? Sou separado. Tá, então você pode arrumar uma namorada alienígena amanhã. E por que não, né? De repente constituir uma família com uma acartiana, por exemplo, porque reza a lenda que no planeta Acarte, para onde Arthur Berlet foi levado em 1958, as pessoas são muito parecidas conosco. São muito parecidas. A única coisa que tem a tonalidade da pele bem mais clara. Né? Então, na ficção científica, nós temos muitos exemplos, e na casuística ufológica também. Também tem. Como foi o caso que aconteceu em 1983 com um primo distante meu, o Antônio Nelson Tasca, que teve 2 filhos com uma alienígena do planeta Agali. De modo que tudo vai se transformar. Até a ideia de família, de relacionamento, de comércio, de, enfim, direitos individuais, de, por exemplo, né, como você manter uma privacidade diante da comunicação telepática. Né? O telepata pode ler sua mente. Então, o que eu penso é só meu, eu não sou obrigado a contar para ninguém. Peraí, mas isso de acordo com o nosso modelo. Claro que a humanidade não está preparada para telepatia, lógico que não, né? Mas a casuística ufológica nos revela que as raças mais evoluídas assim se comunicam, por pensamento, não com palavras propriamente, né? Então, é um futuro fascinante, Rodrigo, muito maravilhoso que nos aguarda, assim espero e acredito. Doutor, eu quero agradecer muito o senhor. Passamos meia hora do que previsto, tá? É tanta coisa incrível, é tanta experiência. Como falei, o seu livro eu sou doido para comprar o seu livro. Eu vou pesquisar lá e eu vou querer comprar, que deve ter muita coisa interessante.
tá? Eu aconselho e recomendo para as pessoas, quem quiser comprar, tá no Clube de Autores na E Amazon. na Amazon também, isso. Tá, eu acho que eu não botei aqui o link do livro, mas eu vou botar, quando eu achando aqui, eu boto o link, ou você me passa o link, tá? Que eu coloco aqui na descrição da live. A descrição da live tem um link do seu canal, tá? Da Patov TV. E, gente, eu peço desculpa a todos aí. A gente não abriu para pergunta, não abriu nada, porque tinha horário estipulado. A gente passou meia hora do horário, porque o Dr. Flore tem compromisso agora, tá, gente? Mas quem quiser pode deixar as perguntas nos comentários, que depois eu repasso para o doutor e ele responde as pessoas aqui, tá bom? Doutor, muito obrigado. Demorou a nossa entrevista, mas conseguimos. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Pronto, Eu consegui. agradeço. Então, como diria o senhor Spock, vida É, longa e próspera. próspera. Namastê. Namastê. Muito obrigado. Quer falar a última coisa? Só As considerações finais? um agradecimento só a você, Rodrigo, a Uhum. todos que estão conosco, né? E estamos juntos nessa jornada, nesse caminho, né? Nesse caminho, É, sempre pautando o nosso trabalho pela ética, pela seriedade, enfim, né? Pelo conhecimento autêntico. Parabéns aí a você pelo teu trabalho e é, que esse seu trabalho frutifique, é o meu desejo do fundo do coração. eu até falo que eu já vi um comentário aqui. Infelizmente, a gente gasta. Eu imagino o quanto você gasta lá no. Do Imo, eu Patóvilo. acho. Mas no. Eu acho que é Imo, né? Que você usa lá para fazer as. O Zoom, eu uso o Zoom, Zoom. é o E não, Zoom, é é o tudo eu que Zoom. pago, né, Rodrigo? É Tudo no meu caro. bolso, né, cara? E é caro, tá? É caro, eu Uhum. sei que é, não é barato, tá? Então, quem quiser fazer parte do grupo dos apoiadores, ajudar o canal a pagar as contas, tá aí meu Pix, tá? Eu acho que não é nada demais, a gente tá pedindo uma doação, né? Quem quiser E é doar, muito justo e é um dinheiro né? bem investido, muito bem investido. Entendeu? Que a gente tem gasto, né? Mas é igualzinho o senhor. Tem um livro que você teve que gastar tempo e dinheiro, né? E eu tenho certeza, a pessoa que adquirir seu livro vai ficar muito grato e vai aprender muito, tá? Doutor, muito obrigado. Uma boa Obrigadão, noite. Rodrigo. Namastê, tá? E qualquer coisa precisar, estão às ordens. E dando um recado para todos, eu tinha algumas lives marcadas para essa semana, mas eu tive que desmarcar, que eu vou fazer uns exames na vista aqui, que tive uns probleminhas, então eu preferi desmarcar e deixar para outra semana. Só dando esse recado para as pessoas entenderem, né? Primeiro a saúde, né? Sem saúde eu não consigo fazer nada, Com né? certeza. Tá bom? Boa noite, Um pessoal. abraço a Boa noite, todos, boa Rodrigo. noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Uhum.